Olá, seja bem-vindo ao canal Alfa Ômega 7. Hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 57 ao 66. Já abriu a Bíblia? Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos para que a gente possa orar, pedindo a orientação de Deus para compreender a sua palavra. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, queremos te dizer o quanto Tu és bom. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e de aprender dos Teus ensinamentos. Te pedimos sabedoria e que nós venhamos tirar lições para a nossa vida, que nós venhamos ver o que significa cada palavra e aprender com isso e colocar em prática. Te pedimos sabedoria e orientação, e assim seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Com a sua Bíblia aberta, nós já estudamos aqui o seu versículo 46 ao 56, que fala sobre o cântico de Maria, o quanto Maria entoa. Quando está ali com aquela conversa com Isabel, quando ela vai visitar Isabel, está naquela conversa, Maria depois entoa um cântico de alegria. E sabe qual foi a primeira fala dela? A minha alma engrandece ao Senhor. Mas depois deste cântico, agora nós vamos estudar o seu versículo 57 ao 66, onde fala do nascimento de João Batista. Lembra? Maria havia permanecido 3 meses na casa de Isabel, totalizando 9 meses. Então Maria foi para casa, voltou para Nazaré e agora chegou o momento do nascimento de João Batista. Leia comigo o versículo 57 ao 66. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram, e imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram aguardavam-nos no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Agora vamos estudar verso por verso. No versículo 57 diz o seguinte: quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Chegou o tempo de Isabel dar à luz e ela teve um filho. Nos lembrando da promessa que o anjo havia feito por parte de Deus a Isabel. Ele disse a Zacarias, quando estava no lugar santo: a sua mulher vai dar à luz a um filho e ele vai se chamar João. Isabel era estéril. Era impossível na visão humana de ela dar à luz a um filho. Mas Deus, ele fez um milagre na vida de Isabel. O que era vergonhoso, onde Deus transformou a vergonha em honra, em testemunho. Aqui acontece o cumprimento, onde João Batista nasce. Quando chega o tempo, ela teve um filho. E esse filho se chama João Batista, mostrando que o que Deus prometeu se cumpriu. E quando ele promete, ele é fiel para cumprir. Mas então o versículo 58 diz o seguinte: os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Os parentes e vizinhos ouviram
que Deus havia usado de misericórdia com Isabel e se alegraram junto com ela. Isso traz outro cumprimento. Olha o que diz nas palavras do anjo, no seu versículo 14: você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. O anjo já havia dito que muitas pessoas iriam se alegrar com o nascimento de João Batista. E nós aqui estamos encontrando o cumprimento. Nós estamos, num caso, encontrando o cumprimento do que o anjo falou. Porque parentes e vizinhos se alegraram junto com Isabel. Versículo 59, acontece que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Eles foram circuncidar o menino no 8º dia, seguindo o mandamento do Senhor. Sabe por quê? Em Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 17, versículo 11, diz o seguinte: vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês, todos do sexo masculino nas suas gerações. Então, o mandamento que Deus havia feito a Abraão, e que isto ia servir por gerações, Isabel e Zacarias também estavam cumprindo, estava sendo obediente a Deus, porque com o 8º dia eles deveriam circuncidar o menino. Então eles estavam seguindo a ordem do Senhor. Então eles foram circuncidar o menino, só que as pessoas queriam dar o nome dele de Zacarias, o mesmo nome do pai. O mesmo nome do pai. Mas então a mãe disse: de modo nenhum ele será chamado João. Agora, que detalhe interessante, né? As pessoas queriam dar o nome dele, o mesmo nome do pai. Mas como assim? Como é que as pessoas têm autoridade para dar o nome do filho de Zacarias e de Isabel? Não é os pais que têm que dar o nome? Acontece que naquele tempo a tradição judaica escolheria um nome familiar, e especialmente era o nome do pai. Era a tradição que fazia isso. Mas, por obediência ao que o anjo falou, com as palavras vindas da parte de Deus, Isabel disse o seguinte: de modo nenhum ele será chamado João. João significa o Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso. Mas então no versículo 61 disse: disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome. As pessoas começam a dizer: vocês não têm nenhum parente com esse nome? Por que é que vão colocar o nome de João? Mas então eles insistiram, fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. E sabe o que aconteceu? Zacarias pegou uma taubinha e escreveu: o nome dele é João. E novamente eu repito, João significa o Senhor é gracioso. Deus ele já havia falado. O anjo havia falado a Zacarias quando foi falar com ele no lugar santo. Sua mulher dará à luz a um filho e ele vai se chamar João. A tradição queria colocar outro nome, mas os pais, por obediência e reverência, seguiram a ordem de Deus. O nome dele vai ser João. Mas então, no seu versículo 64, diz o seguinte: e todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua soltou. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua saltou.
Veja que interessante. Isso acontece em mais um cumprimento, porque as palavras do anjo foi o seguinte, no seu versículo 19, o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. Então, tudo havia se cumprido. O nascimento de João Batista chegou. E com isso, Zacarias ele volta a falar. Ele volta a falar, assim como o anjo disse, tudo irá se cumprir no seu determinado tempo. E quando isso acontecer, você voltará a falar. Mas então, o que acontece é um detalhe muito interessante. A partir do momento que Zacarias volta a falar, ele já começa louvando ao Senhor. Zacarias podia reclamar, ele poderia falar outras coisas, mas não. Zacarias, a partir do momento que ele volta a falar, ele volta louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, exaltando ao Senhor. Veja que maravilhoso. Mas então, todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região. Todos os vizinhos ficaram possuídos de temor, ou seja, com reverência diante do agir sobrenatural de Deus. As pessoas reconheceram que ali foi obra de Deus, e foi obra de Deus e não do ser humano. No versículo diante diz o seguinte, que todas essas coisas foram divulgadas. Todos os que ouviram aguardavam-nos no coração, dizendo, o que virá a ser este menino? Veja que detalhe interessante. As pessoas estavam aguardando no coração com a seguinte pergunta, o que virá ser este menino? Mas vamos encontrar a resposta para essa pergunta? Veja bem, quando nós voltamos ao capítulo 1, já estamos no seu versículo 14, 15, diz o seguinte, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel, converterá os corações dos pais aos filhos. Então, eu pergunto novamente, o que virá a ser este menino? A Bíblia responde, ele será grande diante do Senhor. E a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com João Batista. João Batista não seria um homem comum. Ele seria a pessoa que iria preparar o caminho para a primeira vinda do Messias. João seria o profeta, o precursor do Messias. Meu querido irmão e minha querida irmã, a identidade e o propósito, ela vem de Deus e não da opinião humana. As pessoas queriam dar um nome, o mesmo nome de Zacarias, mas os pais, por reverência e obediência à ordem de Deus, disseram, o nome dele vai ser João. O nome dele vai ser João. A obediência abre portas para o milagre. Porque eles foram obedientes. Zacarias foi obediente. E essa obediência levou Zacarias a voltar a falar. Deus havia prometido, quando todas essas coisas se cumprir, você voltará a falar. E com isso aconteceu que Zacarias voltou a falar. E quando ele volta a falar, ele volta louvando ao Senhor. Veja que maravilhoso. Quando Deus age, a comunidade percebe. Exatamente.
A comunidade ficou possuída de temor, ficaram reverentes diante do agir sobrenatural de Deus e começaram a espalhar por toda a região. A comunidade percebeu que ali foi obra de Deus. Acontece que uma vida marcada pela mão de Deus desperta perguntas e testemunho. As pessoas perguntaram: o que virá a ser este menino? Mas a mão do Senhor estava sobre João. A mão do Senhor estava sobre João, mas lá atrás o anjo já havia respondido: ele será grande diante do Senhor. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Veja que maravilhoso, não é? Deus, ele é maravilhoso. E quando ele promete, ele é fiel para. Se essa mensagem, ela edifica a tua vida, ela toca o teu coração. Se você aprendeu com esta mensagem, que você possa compartilhar para outras pessoas, para que elas possam ser tocadas também pelo poder do Evangelho, para que elas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Se inscreva no canal e ative o sino. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe.